Librianos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem por aí. Eu me chamo Larissa, para quem está chegando aqui no canal agora, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bora começar mais uma leitura aqui para vocês, Libra. Como vocês já sabem, aqui são leituras gerais, né, e coletivas, então peguem o que fizer sentido para vocês e o que não deixem de lado, tá? Vou iniciar a leitura de vocês essa semana com a Sibila Italiana e depois a gente vê as demais energias com o tarô, ok? Para quem está chegando aqui agora, já convido a se inscrever, deixar o seu like, seu comentário. Isso ajuda muito que este canal continue crescendo e que esta mensagem também chegue até mais pessoas. E bora lá, Libra, o que a gente tem aqui para vocês? Carta da prisão. A prisão. Carta da amante. Que mais? Para Libra, por favor. Eita, o amante. A gente tem um casal aqui, né? Mais uma. Conversa. E mais uma. O pensador. Aqui no fundo do baralho a gente tem a carta da inimiga. Só que essa inimiga aqui pra mim me vem muito uma coisa relacionada a máscaras mesmo. Clarifica a prisão, por favor. A morte. Então aqui, Libra, a gente está falando de uma dinâmica que provavelmente envolve você e uma outra pessoa, né? Onde algo precisa ser liberado, né? Algo precisa aqui ser ressignificado. Só que como a gente tem essa carta da morte aqui, pode ser que não seja fácil, né? Fazer isso. Porém, essa morte também me traz a sensação que se de fato essa liberação acontecer, né? Algo se transforma em um sentimento mais forte, em uma dinâmica mais forte também. Aqui a gente está falando de duas pessoas que elas se olham umas com as outras, uma com a outra, na verdade, né? E parece que cada uma aqui está vivendo uma situação bem diferente. Pode ser que vocês estejam lidando com uma pessoa que ela tem muitos bloqueios, né? E que ela tá num processo até mesmo espiritual aqui, bem profundo, para conseguir ressignificar esses bloqueios, porque esses bloqueios aqui parecem muito uma questão autoimposta, né? Uma prisão onde a própria pessoa se colocou, onde ela se limita. Enquanto vocês aqui, é como se vocês estivessem recebendo informação. E que eu diga recebendo informação, é aprendendo, sabe? Talvez aprendendo aqui com outras pessoas, pedindo conselhos ou trocando mesmo, né? Fazendo trocas aqui com outras pessoas, com amizades. Isso tudo tá reverberando aqui para vocês de uma maneira em que vocês começam a refletir bastante sobre isso, né? Carta da leveza e do inimigo também.
Sabe que me vem aqui muito como se a gente estivesse falando essas cartas do inimigo e da inimiga, a gente estivesse falando daqueles momentos, né, em que a gente é o nosso próprio inimigo. E até essas sombras aqui, vamos dizer assim, elas conversam entre si, né? A sombra, parece que a sombra dessa pessoa que vocês estão lidando realmente é uma coisa até de autorrejeição, né? De vestir uma máscara em que a pessoa não é sincera com ela mesma e logo não é sincera com o outro. E aqui essa sombra de vocês pode ser uma questão de autotraição também. Enfim, como a gente tinha clarificado e caiu a carta da morte, provavelmente aqui é como se tivesse acontecendo um processo de limpeza, né? De fato, vir as cinzas aqui para limpar algo. Talvez uma situação realmente muito pesada, tá? Clarifica a carta da amante. Eita, desesperado por ciúmes. Mirante. E o amante? Ou amante? A fortuna. Dos dois lados aqui eu vejo que tem uma coisa ligada a apegos, né? Vamos entender melhor aqui com o tarô. O que mais aqui para Libra sobre essa situação, por favor? Eu acho que vocês vão chegar a alguma conclusão aqui com essa carta do Pensador. Me clarifica o Pensador. Sacerdote. Ou vocês vão chegar a alguma conclusão por essa ajuda, né, de vocês estarem realmente, até pode ser que alguns de vocês estejam num processo aqui de busca por autoconhecimento, enfim, mas me parece muito que vocês vão chegar a alguma conclusão, ou é com a ajuda da própria espiritualidade de vocês, né, ou é encontrando um equilíbrio mesmo, né, que a gente tem as balanças. O que mais que vem aqui para a Libra, por favor? Uma rainha de espadas, energia de vocês. Deixa eu arrumar aqui. O que mais para a Libra? O mago. E uma rainha de paus. Aqui a gente tem o julgamento, 7 de paus e o as de copas. O que eu vejo? Vocês estão aqui num momento em que vocês querem muito fazer mudanças, e essas mudanças têm muito a ver com limites, sabe? Colocar limites em situações. Eu não aceito mais isso, eu não quero mais fazer desse jeito. Então é como se vocês realmente estivessem cortando as coisas, né? Que não fazem bem para vocês. E isso aqui visando muito o futuro, tipo, eu não quero mais aceitar esse tipo de situação para chegar lá no futuro e estar vivendo a mesma realidade que eu já vivi, né? Rainha de espadas, 10 de paus. Até porque se vocês não colocam realmente limites,
vocês entram aqui numa coisa de colapso, ó. A Torre. Um colapso mental, um colapso até na saúde de vocês. Então eu vejo que tem coisa aqui que vocês estão querendo pôr limites, mas é até mesmo para se proteger, né? Rainha de Espadas, a temperança. E a Lua. Aqui no fundo do deck. Essa temperança aqui com o símbolo de câncer, né? Também me traz essa coisa de querer estar um pouco recolhido, né? Recolhida aqui. É bem essa energia de proteção mesmo. Só que a temperança aqui me fala que, por um lado, vocês vão conseguir colocar esses limites que vocês tanto querem e que isso vai ser importante mesmo para vocês. Mas aqui tá pedindo uma certa ponderação, né? A Rainha de Espadas, às vezes, ela é bem rigorosa, né? Bem criteriosa em algumas ações que ela faz. E às vezes ela tende a ser um pouco, não é cruel, né? Mas fria demais. Então talvez aqui essa temperança esteja tentando mostrar que vocês conseguem sim colocar alguns limites e que eles são necessários. Você sente isso para você não ficar mais carregando um peso aqui que não é seu, né? Mas está pedindo ponderação. O Mago. Enfim, o que mostra aqui é que nisso de vocês aprenderem a colocar limites, vocês conseguirem ponderar as ações e os pensamentos de vocês, carta do 8 de paus, vocês também conseguem fazer com que outras coisas na sua vida, aqui Libra, fluam melhor. Vocês realmente transmutam. Aqui o arquétipo da Fênix, né? Vocês realmente transmutam essa situação e ela tende a fluir mais rápido, Cavaleiro de Paus, e com mais assertividade também, Mago. 7 de Paus. O carro, o sol. 6 de ouros. O que é esse 7 de Paus? Dois de ouros. E aqui o 2 de copas, ó. Me clarifica o 8 de paus, 8 de espadas. Por isso tinha vindo o carro, né? A única coisa que eu vejo aqui é como se vocês precisassem realmente ter consciência de qual escolha você está fazendo, de qual caminho você quer percorrer. Porque a vida vai te dar velocidade, a vida vai te dar movimento. Mas se você lá no meio do caminho quiser brecar isso, né? Quiser parar isso, pode ser muito que vocês entrem num campo de batalha aqui com vocês mesmos. Porque começa a vir dúvidas de novo, tá? A Rainha de Paus. O Louco. Energia de Sagitário. E tem bastante Sagitário, né? Temperança, o Louco e Gêmeos também. Rainha de Paus. 3 de espadas. Oito de copas. O que é esse 3 de espadas? Ás de espadas. Aqui sobre a pessoa que vocês estão lidando, que eu falei que ela está enfrentando algumas situações bem difíceis dentro dela, lidando com apegos, com limitações autoimpostas, eu acredito que essa pessoa aqui vai tomar uma ação um pouco, não é imprevisível,
mas ela vai tomar uma ação que você talvez não esteja esperando. Para essa pessoa, o que eu vejo é que vai ser importante, porque é como se ela fosse tomar um salto aqui de fé, um salto de coragem, né? E botar para fora aquilo que machuca ela, né? Aquilo que ela entende como algo doloroso. É como se ela fosse, não é curar necessariamente, mas talvez trazer um pouco de leveza, sendo sincero, sincera. Isso aqui também renova as energias, né? Seis de copas, principalmente sentimentos entre você e essa outra pessoa, né? Aqui é muito sobre esse fundo do baralho, é sobre parar, né? De lutar contra sentimentos, mas esse julgamento aqui fala de uma renúncia mesmo. A renúncia da defensiva, a renúncia de querer se proteger demais e talvez deixar esse as de copas, esse as de copas aqui, ditar um pouco o caminho, entendem? Que a gente tem muito disso, nossa senhora, o que eu fiz nesse baralho? Aí. De querer ditar muitas regras, né? Tem uma música que eu gosto muito da Carol Biazin, que é Terra de Ninguém. Não vou lembrar exatamente o que ela fala, mas ela fala assim: a gente pensa demais e a gente sente de menos, os mesmos sinais e sempre os mesmos erros. Então é meio que isso, né? Esse fundo do baralho aqui para mim é isso. Talvez uma coisa de parar de pensar tanto e sentir mais. Futuro próximo aqui para Libra. Olha, um as de ouros. As coisas começam a ganhar forma aqui, né? Um pouco para lá, um pouco para cá, 2 de ouros, mas começam a ganhar forma sim. 2 de paus. Tô vendo aqui uma certa hesitação ainda, né? Cavaleiro de paus, 6 de copas e um 4 de copas. Clarifico 2 de paus. 8 de ouros, entendi. Tem uma hesitação aqui, mas ela é importante também, tá? Porque o 2 de paus também é uma carta que fala sobre planejamento, tá? E com esse 8 de ouros faz muito sentido. Porque aqui fala muito da necessidade dos planos, de anotar, de escrever mesmo, né? Como que cada um quer, porque aqui é como se estivesse falando que essa dinâmica tem ali entregue nas mãos uma grande oportunidade de fazer isso daqui ser mais sólido, fazer isso daqui ser mais concreto. Só que realmente precisa de direcionamento para, né, colocar essa energia de fato em construção. 2 de paus, 4 de espadas. Então aqui é muito sobre calma, para colocar a cabeça no lugar, para planejar, para pensar, para analisar. 2 de ouros. A lua. Ixi. Talvez aqui até colocar as cartas na mesa em relação a inseguranças, a dúvidas, até algumas paranoias, né? Olha ele aqui, o dependurado com 5 de espadas. Algumas paranoias que ficam aí pairando, uma hora ou outra. 2 de ouros.
Porque tem coisa que aqui, ó, Pajem de Ouros, não tem muita maturidade, né? Pode até ser que essa dinâmica entre vocês e essa outra pessoa, a longo prazo, planejando, tenha caminhos, mas se não tiver uma maturidade para consolidar isso, e aqui a maturidade tem muito mais a ver com lidar com as sombras, lidar com sentimentos que são imprevisíveis, lidar com o que eu falei, incertezas, inseguranças, sabe? Picuinha que fica no nosso inconsciente mesmo. Carta da Torre, do 3 de Ouros e os Amantes. Bastante energia de Gêmeos aqui. E Escorpião também. Enfim, então aqui essa torre com 3 de ouros e os amantes é o que talvez quebre até mesmo padrões inconscientes em cada um. E nessa dinâmica é fazer escolhas em que ambos colaborem um com o outro. Lembra que tinha saído aquelas 2 cartas dos inimigos? A gente está falando de uma conexão e não de, né, realmente inimigos. Então, se tiver uma colaboração aqui, se for da escolha de cada um, é como se quebrasse um padrão, tá? Um padrão inconsciente de cada um, ou até para alguns pode ser sim, ser coisas de vidas passadas. Clarifica a lua. 6 de ouros. E é muito aquela coisa, né? Aqui com esses 6 de ouros, parece que tem coisa que a gente entende, a gente racionaliza, mas a gente só aprende na experiência. Porque é aí que é o momento que a gente pode meio que mostrar para a vida, para o universo, seja lá o que cada um acredita, que a gente consegue fazer diferente. As de ouros, 9 de espadas. Aqui fala muito sobre calma, né? As de ouros, 2 de copas. Ai, eu tenho pavor dessa carta do 9 de espadas, desse baralho. E o diabo aqui. Clarifica o 9 de espadas. Cavaleiro de paus invertido. E o dependurado. Eita! Gente, aqui é realmente o que pode sabotar essa conexão na verdade, alimentar pensamentos meio que assim, que desorientem, né? Que desorientem, que afastem essa aliança. E esse cavaleiro de paus invertido com as de ouros é muito aquela coisa assim de propósito é fundamento na vida, né? Acho que tudo que a gente faz dentro da espiritualidade, principalmente dentro do meio mágico, esotérico, enfim, a gente sabe a importância do fundamento. Fundamento é propósito. Então, se aqui não tem propósito, as coisas saem da rota, as coisas saem do rumo. Certo, Libra? É isso que eu vejo para vocês. Espero que essa leitura tenha ajudado. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem meu contato para leituras particulares. A agenda de setembro está aberta, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima leitura.